Olá, querido responsável! Eu sou a tia Ingrid Sovati e hoje eu estou aqui para lhe trazer uma ótima notícia. Sim, no domingo, dia 7 de novembro, nós estaremos retornando com as atividades do culto infantil juntamente com as nossas crianças. Sim, e para isso, como os irmãos devem imaginar, nós estaremos seguindo todos os protocolos de segurança. Até porque nós não queremos colocar em risco a segurança e a vida dos nossos pequeninos e nem tampouco da equipe que estará cuidando de cada um deles durante o período de culto. Por isso, fique atento às informações a seguir. As crianças que serão atendidas em nosso culto infantil serão aquelas de 0 a 8 anos de idade. Como isso acontecerá? É simples, as crianças de 0 até 1 ano e 11 meses serão atendidas no berçário. Já as crianças de 2 a 4 anos ficarão na classe Kids 1. Já as crianças de 5 a 6 anos estarão na classe Kids 2. E por fim, as crianças de 7 a 8 anos de idade serão atendidas na classe Kids 3. Com exceção das crianças de 0 até 1 ano e 11 meses, que poderão ser levadas diretamente ao berçário por seus responsáveis assim que chegarem ao templo, as demais crianças deverão aguardar com seus responsáveis no templo. Elas só poderão descer até suas respectivas classes após o direcionamento do dirigente, ok? Então, fique ligado! É importantíssimo lembrar que, para que a sua criança possa participar do Kids 1, 2 e 3, é necessária a realização da inscrição, que será disponibilizada através do link Culto Kids, que estará no grupo do WhatsApp oficial de nossa igreja. Fique atento, esse link ficará disponível até o dia 3 de novembro, então fique ligado. Até porque só poderá participar das atividades do Kids as crianças que estiverem inscritas. Por favor, não fique chateado com isso. Nós só estamos agindo assim para que possamos proporcionar o ambiente mais seguro possível para toda a família. É importante lembrar que esta medida está sendo tomada com base na redução do número de casos de pessoas contaminadas pelo Covid-19. Caso haja alguma mudança nesse cenário, as atividades serão suspensas, mas estamos orando para que isso não seja necessário. Durante os meses de novembro e dezembro, o culto Kids acontecerá apenas nos cultos matutinos durante as manhãs. No período da noite, as nossas crianças continuarão a cultuar juntamente com seus responsáveis. Já ia esquecendo, o culto Kids não substitui as aulas da EBD. Por isso, querido responsável, lembre-se, todo domingo, às 15 horas e às 15h30, nós estaremos funcionando normalmente com as nossas classes da EBD para os pequeninos. É aprendendo sobre a Bíblia que eles crescerão em sabedoria e em verdade na presença do nosso Deus. Por isso, participe! Foi maravilhoso poder transmitir essa boa notícia, mas caso tenha ficado alguma dúvida, não tem problema. Entre em contato com alguma das nossas integrantes do Conselho Infantil, cujo nome está aparecendo agora mesmo na sua tela. Ou, se preferir, entre em contato conosco através do telefone 2455-6113. E até o próximo Plantão Kids. Tchau, tchau! Por amor se humilhou, por amor a cruz carregou em nosso lugar. Como a graça
brilhar sobre as nações. Foi a tua graça que nos alcançou, Jesus, Filho de Deus, na cruz nos redimiu, na cruz nos resgatou. Teu sangue foi o preço pago, hoje somos livres do pecado. O que fizeste por nós, ninguém iria fazer. A tua própria vida entregou, por amor nos deu a vida eterna nos céus. Por amor se humilhou, por amor a cruz carregou em nosso lugar. Como agradecer teu imenso amor, Jesus, Filho de Deus. Tua luz podemos ver, brilhar sobre as nações. Foi a tua graça que nos alcançou, Jesus, Filho de Deus, na cruz nos redimiu, na cruz nos resgatou. Teu sangue foi o preço pago, hoje somos livres do pecado. O que fizeste por nós, ninguém iria fazer. A tua própria vida entregou, por amor nos deu a vida eterna nos céus. Na cruz nos redimiu, na cruz nos resgatou. Teu sangue foi o preço pago, hoje somos livres do pecado. O que fizeste por nós, ninguém iria fazer. A tua própria vida entregou, por amor nos deu a vida eterna nos céus. Por amor nos deu a vida eterna nos Após esse cântico inspirador, nós vamos
ter um momento de confraternização e de contribuição financeira. Então, quem sabe agora você quer mandar um zap lá de eu te abençoo, meu irmão, eu agradeço pela sua amizade, pela sua companhia, ou você quer nesse momento apenas mentalmente e espiritualmente louvar a Deus pela vida da sua igreja, interceder por aqueles que você sabe que tem alguma necessidade, celebrar ao Senhor por aqueles que você sabe que estão sendo abençoados com uma cura, com um concurso, enfim, com uma bênção que você conhece pela sua comunhão com a igreja. Enfim, de alguma forma expresse comunhão nesse momento, enquanto dedicamos ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Os irmãos conhecem, no site da nossa igreja tem o número da conta, o Pix. Você que está com seu dinheiro na sua casa, separe no envelope agora, consagre, agradeça a Deus pela oportunidade de contribuir com essa tão maravilhosa obra. Adoremos ao Senhor enquanto nós nos confraternizamos e contribuímos com dízimos e ofertas. Eu não tenho que andar ansioso se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu
Olá, queridos irmãos, amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sentimos-nos alegres, felizes, por mais uma vez podemos compartilhar a palavra de Deus, compartilhar os seus ensinos que nos consolam, que nos confortam, que nos orientam, que trazem esperança para o nosso coração. Eu gostaria de, nesta noite, pensar sobre as verdades contidas no Salmo 32. Salmo que fala das bem-aventuranças do homem que é perdoado por Deus. Vamos ouvir este salmo? E eu gostaria que, à medida que você fosse ouvindo, você fosse começando a pensar, a refletir naquilo que o Senhor Deus está nos dizendo. Vamos lê-lo do versículo 1 ao versículo 8. Ouçamos o texto. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que sois fiéis a ti, enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O texto que lemos fala das bem-aventuranças do homem perdoado por Deus. Fala da felicidade daquele que recebe o perdão do Pai Celestial. E quem está falando isto, quem escreve isto é Davi. Conhecemos Davi pelos salmos que ele escreveu. E foram vários. É bom a gente lembrar-se, por exemplo, do Salmo 23, onde ele apresenta-se como uma ovelha do Senhor Deus. Salmo no qual ele diz: o Senhor Deus, é o meu pastor, nada me faltará. Juntamente com este salmo, Davi escreve outros tantos salmos nos quais ele pode falar das suas experiências. Houve momentos em que ele sentiu medo, e daqueles momentos ele pôde sentir o cuidado de Deus, e ele reflete isso em seus salmos. Houve momentos em que ele precisava de orientação, e mais uma vez, ele reflete isto nos seus salmos, falando de Deus como sendo o seu orientador. Houve momentos em que ele sentia a necessidade de uma proteção, de alguém que se colocasse ao seu lado para protegê-lo. Então Davi se refere a Deus como sendo a sua rocha,
como sendo o seu escudo, como sendo o seu esconderijo, como sendo, enfim, aquele que lhe propiciaria segurança. Quando nós ouvimos os salmos, ou lemos os salmos de Davi, o nosso coração se enche de alegria e de esperanças, porque o que Deus foi para Davi, Ele é para cada um daqueles que nele confiam. No entanto, Davi, ele não falou apenas das suas expectativas, dos seus sonhos, dos seus desejos, mas neste salmo, ele fala de algo maravilhoso. Ele fala da felicidade do homem que é perdoado por Deus. A felicidade daquele que, em um determinado momento da sua vida, pecou. Em um momento determinado da sua vida, transgrediu as leis de Deus. Mas que, no momento em que ele buscou a Deus, se voltou para Deus com o coração arrependido, naquele mesmo momento, ele recebeu o perdão de Deus. Ele certamente estava referindo-se a uma terrível experiência que ele teve, experiência esta narrada no capítulo 11 de 2 Samuel. Ali, o escritor nos conta do adultério de Davi com Betseba e, posteriormente, da morte do seu esposo Urias. Aqueles dois erros, aqueles dois pecados, macularam a vida de Davi. Trouxeram consequências danosas para a sua vida. Durante algum tempo, ele tentou esconder este pecado. Aliás, vale a pena a gente dizer que uma das iniciativas que o homem, por vezes, toma ao pecar é tentar esconder este pecado de Deus como se isso fora possível. Davi tentou fazer isso. Não sabemos exatamente por quanto tempo, mas o fato é que esse período de impenitência foi um período de sofrimentos, de lutas, de crise, de angústias, de dores tremendas, até que Deus, impulsionado pela sua graça, pelo seu amor, mandou que o seu profeta Natã fosse a Davi. E Natã foi. E Natã, chegando diante de Davi, contou uma história. A história de um homem que tinha muitas ovelhas, mas que um dia recebeu em sua casa uma visita. Ao lado daquele homem que tinha muitas ovelhas, morava um homem simples que possuía apenas uma ovelha. O que fez aquele homem? Entrou na casa daquele que possuía apenas uma ovelha, apropriou-se daquela ovelha para oferecê-la ao amigo que havia chegado. Quando Davi ouviu essa história, Davi ficou indignado e disse: esse homem é digno de morte. Como é que alguém pode ser tão justo, tão duro assim? Como é que alguém, tendo tantas ovelhas,
vai se apropriar da ovelha, daquele que só tem uma. E aí Natan olhou para Davi e disse: tu és este homem. É você. Foi você que fez isso. Foi você que cometeu este pecado. Por isso você é digno de morte. Mas Deus perdoou o teu pecado. Você é digno de morrer. Mas Deus perdoou o teu pecado. E a partir dali, queridos, a partir daquele perdão, Davi, então, começou a vivenciar uma nova experiência. Momentos diferentes e abençoados por Deus. E o perdão de Deus foi tão verdadeiro, tão absoluto, que posteriormente Deus se refere a Davi como um homem segundo o seu coração. Era como se Davi não tivesse pecado. Era como se Davi não tivesse cometido aquele erro, aquela falta. Era como se Davi sempre tivesse andado na presença de Deus. É com base exatamente naquilo que Deus fez por ele que Davi escreve o Salmo 32, onde ele nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, ele nos diz que o homem perdoado por Deus tem os seus pecados anulados. O homem perdoado por Deus tem os seus pecados apagados. E para expressar isto, ele se utiliza de duas palavras. A primeira palavra é a palavra coberto. Bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto. E esta palavra significa a ação daquele que quer tirar da sua presença, quer tirar de diante dos seus olhos algo ruim, algo imperfeito. É exatamente isso que Deus faz com o pecador que confessa os seus pecados. Ele pega aquele pecado, ele esconde aquele pecado, ele anula aquele pecado, ele apaga aquele pecado. É como se aquela pessoa jamais tivesse cometido aquele pecado. A outra palavra é a palavra atribuir. Davi usa esta expressão para dizer que ao homem que confessa o seu pecado, Deus não atribui engano, dolo, muito pelo contrário. A esse homem é atribuído a justiça de Deus. Queridos, é feliz o homem que confessa o seu pecado, sim. Porque quando o homem confessa o seu pecado, e na medida em que ele o confessa, Deus perdoa, o perdão de Deus, por meio de Cristo, faz com que os nossos pecados a nossa vida seja purificada. Purificado daquele pecado, é por isso que João diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O profeta Miqueias se vale de uma expressão maravilhosa, quando ele diz que o nosso Deus é aquele que pega os nossos pecados e os lança nas profundezas do abismo.
nos lança nos lugares mais profundos, porque Deus quer anular os nossos pecados. Não raro, nós ouvimos de pessoas que dizem: eu perdoo, sim, mas eu não esqueço. É como se aquele pecado estivesse ainda vivo na mente daquela pessoa em determinadas situações. Ela lança o nosso pecado diante de nós, como que dizendo: olha, acerte seu passo, porque em determinado momento você fez isso comigo. Você se lembra do que você fez? Você se lembra da sua ação? Você se lembra do seu erro? Você se lembra? E aquela pessoa então vem e ela vai nos lembrando daquilo que nós muitas vezes queremos esquecer, daquilo que nós não queremos nunca mais cometer, mas aquela pessoa, às vezes, numa tentativa de nos punir, ela traz para nós, coloca diante de nós aquele erro. Deus é diferente. Davi diz que Deus apaga, anula os nossos pecados, mas mais ainda, o texto também diz que, na medida em que os nossos pecados são perdoados, nós somos livres de um sofrimento terrível. Não nos esqueçamos nunca, queridos, que pecado é enfermidade, pecado é doença. E ocultar pecados, esconder pecados na mente e no coração, significa ocultar algo, queridos, que dia a dia vai se agravar. Dia a dia vai ficar pior. Dia a dia aquilo vai nos corroendo. Vai nos corroendo. E mesmo que ninguém saiba, nós sabemos. Nós sabemos. E aquele pecado, a lembrança daquele pecado, vai nos adoecendo fisicamente, muitas vezes, espiritualmente e moralmente. É o que Davi diz neste salmo. Ele diz: enquanto calei os meus pecados, eu sofri. Enquanto eu tentei ocultá-los, eu sofri. É por isso que ele diz: não faça isso. Não faça isso. Se nós temos um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que está pronto a nos perdoar, por que tentar ocultar os nossos erros? Por que não comparecermos diante dele? Porque lembremos-nos que somente a confissão sincera, somente o ato de irmos a Deus e abrirmos o coração diante dele, com sinceridade, com verdade e com amor mesmo por ele, somente isto é que vai trazer alegria, paz, saúde, tranquilidade para o nosso coração. Davi fez isso. Ele confessou, ele assumiu que havia pecado contra Deus. E na medida em que ele fez isso de imediato, no exato momento em que ele confessou, Deus o perdoou. Mas o texto nos diz também, queridos, que quando o homem que confessa o seu pecado, que vai a Deus, abre o seu coração diante dele e sem medo, sem usar de outros recursos escapatórios, quando esse homem vai diante de Deus, esse homem tem
a sua comunhão com Ele restaurada. Não existe condição pior para a criatura humana do que a condição de estar separado de Deus. No capítulo 59 do livro do profeta Isaías, nós encontramos a seguinte expressão: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão fechados para que não possam nos ouvir, mas os nossos pecados fazem divisão entre nós e Ele. E na medida em que os nossos pecados nos separam de Deus, eles nos separam também de todas as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Eles nos separam do poder de Deus. Ele nos separa da alegria que vem de Deus. Ele nos separa da paz de Deus. Ele tira todas essas coisas do nosso coração, e Davi vivenciou isso. Davi vivenciou isso. Houve um momento em que ele clamou, quando ele disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ou seja, ele havia perdido. Ele era um crente, sim. Era um servo de Deus, sim. Mas que em um determinado momento ele perdeu a alegria de ser um servo de Deus, a alegria de servir a Deus, a alegria de viver para Deus. O pecado faz isso. Ele tira a alegria de estar em comunhão com Deus, em comunhão com aqueles que servem a Deus. Davi clama e diz: Senhor, torna a dar-me isto. Eu quero isto. Houve momentos em minha vida, houveram momentos em minha vida em que eu vivenciei isso. E eu quero, eu preciso, eu careço. Dá-me a alegria da tua salvação. Eu careço disso. O pecado tira exatamente isso. Ele tira, repito, a paz interior, a tranquilidade. Ele tira a segurança. Ele conspira contra a razão de viver, contra o sentido da vida. O pecado realmente causa uma devastação terrível na vida do ser humano. Ele só traz perdas. Perdas e perdas. Ainda neste domingo, ouvimos o pastor Flávio pregar em nossa igreja, e ele falava exatamente isso. O pecado só é bom no começo, no primeiro momento, mas o prazer, a alegria que ele propicia é transitória, dizia ele, e é mesmo. É enganosa, é mesmo. Mas as consequências dele, queridos meus, elas se perpetuam. O prazer é transitório, é passageiro, mas as consequências se perpetuam. Se perpetuam. Então, uma das coisas que alguém cuja vida esteja sendo afligida pela lembrança de seus pecados e pela visão do distanciamento de Deus, a primeira coisa que ela precisa fazer é confessar o seu pecado, e Deus, em sua infinita misericórdia, recebe o pecador de volta. Ele recebe. Ele não leva em conta a natureza do pecado.
Ele não leva em conta as circunstâncias em que aquele pecado aconteceu. Ele não leva em conta o tempo. Sequer leva em conta, queridos meus, os efeitos danosos daquele pecado na vida do pecador e de outros. Ele, Deus, em sua infinita misericórdia, nos recebe de volta, porque tudo que Ele quer é ter a nossa comunhão restaurada com Ele. E finalmente, queridos, quando a gente confessa os pecados, a gente, além de tudo aquilo que já foi citado, a gente ainda recebe algumas coisas. A primeira coisa que o texto diz que a gente recebe é a possibilidade da gente viver uma nova vida. Deus apaga os nossos pecados, Deus anula os nossos pecados, para que, a partir dali, a gente possa iniciar uma nova vida. Então, com Deus, há sempre um novo começo. Às vezes a gente fica pensando e dizendo, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse recomeçar. Queridos, com Deus, Ele nos propicia a possibilidade da gente recomeçar no ponto em que nós estamos. Você não pode voltar atrás. Você não pode fazer uma viagem ao seu passado. O que foi feito, foi feito. Mas você pode, a partir do ponto em que você está, reiniciar uma nova vida. E é isso que Deus faz. É por isso que a Bíblia fala em novo nascimento, quando diz que, e Paulo fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você pode, sim. A segunda coisa, queridos, que o texto diz, é que, ao nos perdoar, Deus também se oferece, mais uma vez, para nos instruir, para nos orientar, para nos guiar. E Ele nos instrui através da sua palavra, das Escrituras Sagradas. É nela e por meio dela que a nossa vida é balizada. As Escrituras é o meio pelo qual Deus, através do Espírito Santo, fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente. Daí porque a necessidade de dia após dia, de momento após momento, voltarmos para a palavra de Deus, meditarmos nos seus ensinos e aplicarmos as verdades à nossa vida. Ele promete nos instruir, Ele promete nos guiar, e vale a pena a gente lembrar, mais uma vez, que Ele nos guia por meio da sua palavra, que, como diz a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Mas também esse Deus Ele se compromete a nos proteger, a continuar a nos proteger. Quando Davi pecou, ele saiu da proteção de Deus, foi ele que saiu. Deus havia estabelecido algumas muralhas, alguns limites, mas Davi saiu. E na medida em que ele saiu, ele pecou. Deus agora vai dizer a Davi, eu vou te proteger através da visão dos meus limites. Eu vou te guardar.
eu vou te guiar. E é isso que Deus faz conosco. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele não quer que a gente volte a incorrer em pecados. Ele quer que a nossa vida seja marcada pela santidade. Por isso, ao finalizar essa mensagem, eu devo lembrar a você que o homem perdoado por Deus é feliz. E essa expressão homem tem um sentido genérico, homem e mulher, ser humano. Aquele que confessa o seu pecado é perdoado. E na medida que ele é perdoado, ele é feliz. Você quer ser feliz? Quer experimentar uma verdadeira felicidade? Uma felicidade autêntica? Então a primeira coisa que você precisa fazer é se autoavaliar, se autoexaminar. E se de repente você descobrir que está vivendo de maneira contrária àquela que foi estabelecida por Deus. Se por meio da sua consciência ou da palavra ficar claro que você está pecando contra Deus, ou você pecou contra Deus, o que você precisa fazer, o mais depressa, é ir correndo para Deus, o mais depressa possível. Se lançar nos pés de Deus e dizer, Senhor, me perdoe. Sabe como é que você pode fazer isso? Através da oração. Através da oração da fé, por meio do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Deus querido, recebe, Senhor, a nossa palavra de gratidão por termos em nossas mãos a Tua palavra. Palavra que nos orienta, que nos ensina, palavra que traz esperança para o nosso coração. O que nós pedimos a Deus é que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos ajude a vivermos dignamente na Tua presença, porque o Senhor merece. O Senhor é digno de que vivamos dignamente diante do Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, que se porventura tivermos pecado contra o Senhor, nós queremos nesta hora pedir o Teu perdão. Pedir a Deus que na Tua graça infinita misericórdia estenda sobre nós as Tuas mãos perdoadoras e venhas a purificar o nosso coração por meio do sangue vertido na cruz pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Após essa agradável e abençoada celebração, na companhia ainda que virtual dos nossos irmãos, após termos sido alimentados pela sua palavra rica, preciosa, que é como que cirúrgica, não é verdade, queridos? Que fala diretamente às nossas necessidades, nós nos despedimos, agradecendo a Deus pela sua participação nesta celebração. Clamamos ao Senhor para que o nosso culto de domingo, aproveitamos para lembrar, e orar, seja uma bênção, que você esteja presente para celebrarmos a ceia do Senhor, tanto no culto da manhã quanto da noite. Para isso, se inscreva e tenhamos um restante de semana abençoado na presença do grande Eu Sou. Deus abençoe a você e a sua família. Por amor
em nosso lugar. Como agradecer teu imenso amor, Jesus, Filho de Deus. Tua luz podemos ver, brilhar sobre as nações. Foi a tua graça que nos alcançou, Jesus, Filho de Deus. Na cruz nos redimiu, na cruz nos resgatou. Teu sangue foi o preço pago, hoje somos livres do pecado. O que fizeste por nós, ninguém iria fazer.